Em maio de 1901, o Procurador-Geral de Paris recebe uma denúncia. Acontece que era uma denúncia muito chocante e se referia a uma família bastante tradicional ali daquela região. Inicialmente, ele não acreditou, achou aquilo muito surpreendente, mas decidiu investigar o caso. E o que a polícia descobriu marcou a vida das pessoas daquela época para sempre. Quer saber que história é essa e como ela termina? Então fica comigo que esse é o caso de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um caso. Eu já te peço de cara, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo. O Instagram do canal tá aí na tela, segue lá para você ficar por dentro de tudo relacionado ao canal. Vamos pro caso de hoje. Bom, então como eu falei, maio de 1901, Procurador-Geral de Paris recebe uma carta. A gente não sabe quem levou essa carta para ele. Essa carta também não tinha nenhuma assinatura. Porém, essa carta continha uma denúncia. Essa carta dizia que algo horrível estava acontecendo na casa da família Monnier. Bom, a família Monnier era uma família tradicional de Paris ali naquela época. A chefe da casa, Madame Monnier, era conhecida na alta sociedade parisiense principalmente por seus trabalhos de caridade. Ela havia até ganhado um prêmio ali na comunidade. Ela tinha um filho, Marcel Monnier. Ele era uma pessoa notável, sempre foi um aluno excelente e na época ele era um ótimo advogado. Aquela família aparentemente era irrepreensível. Havia apenas uma ressalva. Além do Marcel, a Madame Monnier também tinha uma filha. Sua filha chamava Blanche Monnier, que nasceu ali mesmo em Paris no ano de 1849. Ela era uma moça muito bonita, uma jovem como qualquer outra. Acontece que um dia a jovem sumiu. E a família ali, nos círculos ali parisienses, a família simplesmente disse para as pessoas que a jovem desapareceu, que eles não estavam mais a vendo. Na época as pessoas acharam aquilo estranho, ficaram preocupadas, mas foi essa história que a família contou, o tempo foi passando, nenhum sinal da menina, aos poucos as pessoas foram esquecendo dela. Então, a história era essa, vida que segue. Ali em 1901, já fazia 25 anos que a menina tinha desaparecido. Bom, a polícia então foi até a casa da família Monnier, conversou ali, deu uma olhada, não acharam nada inicialmente. Porém, os oficiais não se deram por satisfeitos e eles queriam vasculhar ainda mais a casa. Eles voltaram lá. E aí a Madame Monnier ofereceu uma certa resistência, mas mesmo assim a polícia fez uma busca mais precisa na casa e ao passar por um cômodo que ficava no segundo andar, os policiais perceberam um cheiro muito forte vindo de lá. Os policiais então exigiram que aquela porta fosse aberta, porém a porta estava trancada. Eles arrombaram a porta. Inicialmente o que eles viram foi um local totalmente escuro, que tinha apenas uma janela, e a janela havia sido coberta com uma cortina espessa. Eles quebraram a janela, deixando a luz do sol entrar, e o que eles presenciaram ali foi algo que eles nunca imaginaram presenciar. Ali havia uma jovem acorrentada a uma cama com um colchão muito velho, muito acabado. Ela estava coberta por restos de comida podre e por sua própria urina e suas próprias fezes. O cheiro que estava ali naquele quarto era tão forte, mas tão forte, que os policiais não conseguiram ficar ali. Por conta ali também das fezes, da comida podre, já tinha vermes, bichos andando ali. Essa mulher era a moça Blanche, que há 25 anos estava desaparecida. A moça estava acorrentada nesse cômodo, nesse quarto, nessa situação. Ela estava totalmente malnutrida, totalmente assim, ela estava desfigurada. Quando os policiais encontraram, ela estava com 24 quilos. Bom, na hora os policiais já questionaram Madame Monnier e ela acabou contando, que aquela era a filha dela, contou que a menina ficava presa constantemente ali naquele quarto. Então, de cara, os policiais deteram a mulher e o filho dela, o Marcel, e também já levaram Blanche para um hospital.
Gente, a moça basicamente não comia, ela não via as pessoas, ela não tinha contato com ninguém, não tinha contato nem com a luz do sol. Bom, Madame Monnier e Marcel foram presos então. A Madame, ela já estava com sua saúde debilitada, ela tinha alguns problemas cardíacos. 15 dias depois dela ser detida, ela acabou sofrendo um ataque cardíaco e morreu, muito provavelmente em decorrência, né, de todos esses acontecimentos aí. O Marcel foi preso, posteriormente ele foi levado a julgamento. Blanche inicialmente foi levada para um hospital e depois ela foi levada até uma clínica psiquiátrica. Ali naquela clínica, ela passou o resto dos seus dias. Surpreendentemente, ela ainda ficou viva por mais alguns anos, exatamente por mais 12 anos. Ela veio a falecer no ano de 1913. Depois de um tempo, ela foi se recuperando fisicamente. Mentalmente não, a saúde mental dela ficou para sempre comprometida. Mas ela foi ganhando força, o físico dela foi retomando, então ela conseguiu ficar viva até 1913. Bom, mas aí então fica a pergunta: o que aconteceu com essa moça? Por que ela estava ali? Qual que é a história dessa família? O que é isso? Bom, existem duas versões e aí eu não consigo dizer para vocês qual é a versão correta, mas vamos lá. A primeira versão é a seguinte: Blanche, quando era jovem, ela conheceu um homem, um advogado mais velho do que ela. Era um advogado que não era muito bem de situação, ou seja, ele era considerado pobre. A família da Blanche era uma família aristocrática, uma família muito rica. Então Madame Monnier não queria que a sua filha se envolvesse com aquele advogado. Ela queria que ela achasse um homem jovem e que fosse também rico, aristocrático. Porém, Blanche não queria seguir os conselhos da sua mãe. Ela gostava desse homem, ela queria, né, viver sua história de amor com esse homem. A mãe dela, então, numa tentativa de impedir com que essa situação fosse para frente, ela prendeu a menina nesse quarto até que a menina desistisse dessa história de amor. Porém, a menina não dava o braço a torcer, ela continuava firme, dizendo que amava esse homem. Então a mãe dela simplesmente foi deixando ela presa ali. E aí então o tempo foi passando. Esse advogado que ela gostava, no momento ele faleceu, né? Só que a mãe nunca tirou a menina dali. E aí ela ficou naquele quarto por 25 anos, comendo o resto de comida podre, sem ter contato com ninguém, sem nem ver a luz do sol. Essa história surgiu porque anos depois da morte de Blanche, um homem escreveu um livro para contar, né, essa história. Então, esse homem dá essa versão no livro. Porém, existe uma segunda teoria. Marcel foi preso, né, foi levado a julgamento, e aí, com base nas notícias da época e nos documentos e nas provas que foram levadas a julgamento, tem uma outra situação. Blanche era uma jovem que era considerada rebelde. Desde cedo, ela não tinha uma boa relação com a mãe. A mãe também era uma pessoa difícil de se lidar, era uma pessoa extremamente conservadora. Blanche, então, ela tinha um espírito mais livre, então ela sempre estava ali com problemas com a mãe. E aí, depois de uma certa idade, Blanche começou a ter um comportamento estranho. Ela começou a passar cada vez mais horas dentro do seu quarto, não queria sair, não queria interagir com as pessoas. Às vezes algum funcionário da casa ia lá no quarto, ou a própria madame, ou o próprio irmão dela ia lá no quarto, e ela estava lá fazendo alguma coisa aleatória, completamente nua. A família não sabia o que estava acontecendo, então eles contrataram um médico. O médico analisou a Blanche e disse que ela estava com sinais de demência. Aqui a gente está falando do final do século XIX. Então, assim, né, o conhecimento médico da época não é o mesmo que hoje. A gente entende que, muito provavelmente, se essa versão for verdade, a Blanche ela sofria de esquizofrenia, mas o diagnóstico não foi esse lá na época. Bom, então a menina teve esse diagnóstico médico e a família não sabia muito bem como lidar com a moça, pois ela tinha essas atitudes, né? Ela tinha esse comportamento. Então a família começou a contratar pessoas para acompanharem, né, a Blanche. Então
Médicos constantemente iam lá para dar uma olhada nela, a família contratou enfermeiras, funcionárias que assim ficavam ali na casa especificamente para cuidar da Blanche. Acontece que o comportamento da Blanche foi só piorando. Ela não mais saiu do seu quarto e ela ficava a maior parte do tempo nua. E lá no quarto dela tinha uma janela. E aí ela ficava nua em frente à janela e as pessoas do lado de fora, né, conseguiam olhar. Então a família, para evitar passar essa vergonha, eles colocaram essa cortina espessa lá na janela do quarto dela. Outra coisa, a Blanche também não fazia questão de se limpar, de cuidar de si, não queria tomar banho, não queria nem trocar de roupa. E num determinado momento ela começou a comer as próprias fezes. Por conta desse comportamento, então, nenhum funcionário parava ali na casa. Todas as pessoas que eram contratadas para cuidar de Blanche, elas rapidamente desistiam. Então, a última vez que a Blanche foi vista por um médico foi ali em 1897. A partir de então, a madame simplesmente deixava ela presa lá no quarto e nada de médico, ninguém mais foi contratado para cuidar da moça. Inclusive, no julgamento, né, do Marcel, a defesa dele apresenta o seguinte argumento. Ele fala que ele sempre ia no quarto da Blanche, ela não estava totalmente isolada do contato humano, ele sempre ia lá para falar com ela, ele inclusive levava livros para ler para ela. Na época, o entendimento do júri foi o seguinte: a dona da casa era a Madame Monnier, então ela que permitiu essa situação, ela que promoveu essa situação, ela que era a responsável. Hoje em dia o entendimento seria diferente, né? Ele provavelmente pegaria aí anos de prisão por conta de ter sido cúmplice, de ter participado ativamente, né, nessa situação, mas na época o entendimento não foi esse, então a responsabilidade foi toda para cima da madame. Ele conseguiu ser absolvido. Ele acabou passando alguns poucos meses na prisão, mas depois do julgamento ele foi absolvido. Mas aí, como a responsabilidade seria toda da madame, nada aconteceu porque 15 dias depois de ser detida, a madame morreu. Então, ninguém foi responsabilizado por nada. Depois desse julgamento, o Marcel, na época o Marcel ele tinha esposa e filhos. Ele vendeu as propriedades da mãe. Naturalmente, com a morte da mãe, as propriedades passaram para o nome dele. Ele vendeu as propriedades, pegou o dinheiro e foi com a família morar em outro lugar para esquecer aquela história, esquecer aquele contexto. E coincidentemente, ele morreu no mesmo ano que a Blanche morreu, 1913. Bom, então essas são as duas versões. Não sei qual eu acredito, não sei qual é a certa, mas independente disso, as duas versões mostram uma coisa em comum: a tamanha negligência não só da mãe, mas também do irmão. É fato que naquela época as pessoas não tinham entendimento sobre doenças mentais, não se tinha as pessoas não sabiam lidar com isso, mas nada justifica, né, um comportamento desse tipo, de deixar a pessoa trancada no quarto nessa situação horrível. Mas enfim, o caso é esse, as teorias são essas. É um caso assim de época e que na época foi muito chocante. Bom, esse é o caso então. Já conheci esse caso? Qual foi sua reação a primeira vez que você ouviu falar desse caso? Qual foi sua reação agora ao me ouvir falar dele? Deixa aí nos comentários qual foi sua opinião, qual é a teoria que você acredita. Se existe alguma outra teoria, coloca aí nos comentários também. Outra coisa, qualquer informação a mais que você saiba e que eu tenha esquecido de mencionar, joga aí nos comentários também. Vamos manter viva a conversa sobre esse caso, mesmo que seja um detalhe aleatório, pode colocar aí nos comentários. Peço novamente, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo. O Instagram do canal tá aí na tela, segue a gente lá. Quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo, agradecer você que está sempre acompanhando o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.